É com muita alegria que nós estamos aqui no grupo Corações Ardentes, nutrido de Corpus Christi, hoje, segundo dia, Padre. Ontem o coração já ardeu aí, o meu já ardeu aqui, né? Exato, essa é a intenção, né? Que bonito, né? Iluminar a fé, a inteligência e deixar aquilo mover a nosso afeto, nossa emoção, nosso coração. Importante, relacionamento com Jesus tem emoção, tem afeto. Não é só emoção, não é só afeto, Sim. né? Porque quando a gente também não sente nada, não significa que não houve encontro pessoal com ele, ou uma experiência com ele. Mas é importante e bonito isso, porque é uma pessoa, com alguém que é uma pessoa que está viva, a gente se relaciona de forma afetiva e emocional, né? Exato, exatamente. Todo o nosso ser se envolve na relação, né? Que bonito. A minha inteligência, o meu afeto, o meu corpo, né? Um abraço, um toque. Então isso também vale para a Eucaristia, né? Porque quando comungamos, Jesus nos toca fisicamente. E enquanto o pão permanece pão em nosso organismo, né? Podemos dizer assim, ele está nos tocando. Até uma forma assim de a gente crescer na espiritualidade é comungar e comungar bem. Tem até um exemplo assim, desculpa se ele parece reduzir muito a grandeza da comunhão, mas é só para a gente entender o que significa isso. Porque o ideal é sempre que a nossa alma, o nosso coração se una a Deus. Quem faz comunhão espiritual consegue isso. Só que para conseguir isso de maneira mais rápida, a comunhão sacramental, ela é algo sem igual. É como se a gente estivesse aprendendo a andar de bicicleta, né? Porque para aprender a andar de bicicleta, a pessoa precisa fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ela precisa pedalar e se equilibrar. Sem uma dessas duas coisas, se só pedala e não se equilibra, cai. Ou se não pedalar, só ficar tentando se equilibrar, uma hora cai. Então, para andar de bicicleta, você precisa, ao mesmo tempo, fazer as duas coisas, pedalar e se equilibrar. Por isso que eu digo, parece um exemplo que diminui a comunhão, mas é isso mesmo. A pessoa que está aprendendo a andar de bicicleta, ela não tem condição de fazer as duas coisas. Por isso que os pais colocam a rodinha na bicicleta. Então, para que o filho vá ganhando força ao pedalar, o equilíbrio é conseguido através daquele apoio da rodinha. Então, a comunhão, ela pode ser entendida nesse processo como a rodinha. Ela vai nos dando aquilo que sozinha a gente ainda não consegue. O ideal é o coração se unir a Deus, né? É você fazer aquela experiência profunda da presença de Deus, que aquilo, como a gente dizia no começo, mexe com você inteiro, cabeça, coração, corpo. Por isso que a gente falava tanto ontem da genuflexão, do ajoelhar-se, porque o seu corpo também reza. Então tudo isso é sinal dessa união que o seu coração busca ter com Deus. Só que, às vezes, a gente não está tão habituado a uma vida de oração, a gente acaba não sabendo como fazer. Então a comunhão sacramental, ela é uma ajuda e tanto para isso. É porque Jesus está nos tocando fisicamente. Então se você comunga e comunga bem, aquele momento da comunhão, da ação de graças, é único para que você consiga essa união com Deus. Existem pessoas que não podem comungar, nós sabemos disso. Isso significa que ela não vai se unir a Deus? Não, porque a gente sabe que existe a comunhão espiritual. Só que para ela talvez seja um processo mais árduo, né? Ela vai precisar de alguém que ajude a se equilibrar quando ela não dá conta. Mas só para a gente entender como que funciona, né? Esse processo da nossa união com Deus através da comunhão, seja ela a comunhão espiritual, seja ela a comunhão sacramental. Mas comungar bem é uma coisa que a gente precisa aprender. E entrar na fila da comunhão, receber Jesus ali vivo na Eucaristia, isso nos dá a possibilidade de uma união com Deus sem igual. Que bonito, é tudo isso e muito mais aí que nos é reservado, né? É uma graça, Padre, e a gente não pode desprezar essa graça, né? A gente não pode trocar a Santa Missa e receber Jesus na Eucaristia por qualquer outra coisa, né? Então, é esse alimento da alma, né? Que também fortalece o nosso corpo. Então, é tudo isso, né? E aí, unido à sua experiência, porque aqui, Padre, a gente está conversando, está refletindo, mas a experiência é pessoal de cada um, e olha que bonito. Exatamente, né? Por isso que a gente falava, acho que no vídeo da semana passada, existe a adoração, né? Ela pode ser comunitária, mas a contemplação do mistério de Deus que está ali é só você
né? A contemplação, ela é pessoal, ela é individual. É você que comunga, que sente os afetos, né? Que sente a consolação. Ninguém... Claro que a pessoa pode oferecer os frutos da comunhão por uma intenção ou por alguém. Eu comungo na intenção de alguma alma, né? Ou lucrando indulgência em favor de alguém. Mas aquela comunhão, o efeito dela está sobre mim, né? Eu ofereço por alguém, mas quem faz a experiência realmente sou eu, né? Então, a contemplação, ela é pessoal, intransferível, né? Não dá para transferir isso para ninguém. E é exercício, e a gente vai crescendo cada vez mais. Padre, hoje o senhor vai falar sobre a humanidade e a divindade, né, de Cristo na Eucaristia. Isso, o livro aqui que a gente está usando como base é do Padre Raniero Cantalamessa também, né? Isto é o meu corpo, à luz de 2 hinos eucarísticos, o Adoro Te Devote e o Ave Verum Corpus, né? São 2 hinos muito conhecidos que foram escritos para esse momento da adoração eucarística, né? Por isso se fala tanto de ver, né? Da contemplação pelos olhos, mas sem diminuir a força da comunhão. Mas especificamente quando fala aqui da divindade da humanidade de Cristo, ele nos transporta para o Calvário, para fazer aquela mesma experiência do bom ladrão, que ali, né, quando todo mundo caçoava, zombava de Cristo, ele conseguiu enxergar naquele crucificado Deus, o seu Rei. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Então a experiência que a gente faz diante de Jesus Eucarístico é praticamente a mesma que fez o bom ladrão no Calvário. E o hino ainda diz, né? Lá no Calvário se escondia a tua divindade, mas aqui no pão da Eucaristia também se esconde a tua humanidade. Então nós somos chamados a fazer um ato de fé. Eu não vejo Jesus ali no pão da Eucaristia, mas eu creio que Ele está ali. Por isso até que de todos os sentidos, porque a gente falava muito isso, né? Na relação todo ser humano é envolvido. Então todos os meus sentidos, eles estão participando da adoração, da comunhão, mas de todos os sentidos, o que mais é fiel e o que mais vai me ajudar a compreender o que está acontecendo é a audição. Porque eu vejo pão. Se eu coloco na boca na hora da comunhão, eu sinto o gosto de pão. O tato, né, quando eu toco, é pão, não tem textura diferente. Então, de todos os meus sentidos, somente a audição é capaz de dizer, isto é o meu corpo. Quando eu ouço na missa o padre dizendo, isto é o meu corpo. Então, a audição é de todos os sentidos o que mais ajuda a gente a se aproximar do mistério. Então, eu vejo o pão, eu sinto o gosto de pão, eu toco o pão, mas eu ouço dizer, é meu corpo, é o corpo de Cristo. E Cristo é Deus e homem. Então a divindade e a humanidade de Cristo estão presentes nas espécies consagradas. E segundo aquilo que ensina Santo Tomás de Aquino, se você comunga só do pão consagrado, você está comungando Cristo inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade. Porque Santo Tomás fazia um raciocínio assim, onde existe um corpo vivo, tem sangue correndo. Então é por essa razão, essa concomitância natural que me faz receber só a espécie do pão e dizer, Cristo está aqui, corpo, sangue, alma e divindade. Do mesmo jeito, né, alguém talvez que não pode comungar o pão, porque tem doença celíaca, né, a pessoa que tem intolerância a glúten. Então não pode fazer uma hóstia sem glúten, porque a espécie do pão necessita de todos os elementos que compõem o pão, e o glúten é essencial nesse processo. Poderia fazer um pão sem glúten? Para a comunhão, não. Do mesmo jeito que não posso fazer um vinho sem álcool, né? Isso só com a licença especial. Mas, entenda, então a pessoa que tem doença celíaca, ela não pode comungar o pão consagrado por causa do glúten, né? Os acidentes permanecem, muda a substância na hora do milagre eucarístico. Então ela vai comungar só o vinho. Isso significa que ela está comungando só o sangue de Cristo? Não, ela está comungando corpo, sangue, alma e divindade. Quem comunga só o pão, como é o nosso costume, né, está comungando corpo, sangue, alma e divindade, Jesus, Deus e homem, inteiro. Quem comunga só do precioso sangue de Nosso Senhor está comungando corpo, sangue, alma e divindade. Porque, lembrando que Santo Tomás disse, existe uma lei de concomitância natural. Onde está um corpo, existe sangue. Onde tem sangue, né, tem um organismo vivo ali.
Então, por essa lei de concomitância natural, quem comunga, quer de uma espécie, quer de outra, está comungando Cristo inteiro, Deus e homem. Então, ali nós fazemos, na hora da comunhão, né, principalmente na hora da comunhão, nós fazemos esse ato de fé que fez o bom ladrão lá no alto do Calvário. Então, é essa beleza, né, que nós podemos contemplar no dia de hoje desse tema. Cristo, Deus e homem, presente no pão da Eucaristia. Quanta coisa profunda, né? A gente vai aprendendo, o padre vai falando, eu vou lembrando da missa, né? Vou lembrando da hora da consagração, fui lembrando, né, que vocês sacerdotes ali, né, comungam o corpo, comungam o sangue, e algumas vezes a gente tem isso, né? Depois da pandemia, quase nunca mais tinha comunhão, né? Sobre duas espécies, que era algo meio que extraordinário, depois virou algo meio rotineiro, e aí agora com a pandemia ainda, né, isso não tem acontecido tanto, mas o quanto é importante, né? Padre, quando nós estamos na fila da comunhão, né, e nós vamos lá para receber Jesus só na espécie do pão, só na Eucaristia, como a gente deve se comportar? Como a gente estende a mão, ou se eu vou comungar na boca, como eu devo me aproximar diante do ministro ou do sacerdote nessa hora? Como a gente comentava ontem da prescrição litúrgica, né? Se pede uma reverência antes de receber a comunhão, que aí a gente entende que é uma vênia, né? Você inclina a sua cabeça, ou a genuflexão, né? Colocar o joelho direito no chão. Então essa é uma reverência que se faz antes de receber a comunhão. Eu vou até te pedir para segurar o livro aqui, porque existem formas prescritas para a comunhão. Se você vai comungar de pé, você pode, então feita a reverência, receber o corpo de Nosso Senhor nas mãos, quando é só a espécie do pão. Então os santos ensinam a fazer de que forma? Aqui eu vou falar para quem é destro, né? Mas quem é canhoto só inverte, mas o sentido permanece o mesmo. Você coloca a palma da sua mão esquerda para cima e a mão direita você cruza embaixo, de modo que você forme uma cruz com as mãos. E aí você forma uma concha, né? Acho que foi Tertuliano que recomendou fazer a comunhão na mão dessa forma, porque aqui você cria, né? Você monta na sua mão, no seu corpo, o berço e a cruz de Cristo. É como se você estivesse dizendo para si mesmo, né? Esse pedaço de pão é o mesmo corpo nascido da Virgem Maria, colocado na manjedoura. É o mesmo corpo que foi crucificado. É o mesmo. Não é outro, não é só um faz de conta, não é um símbolo. Então a comunhão na mão recomenda-se que se faça desde o tempo dos Santos Padres dessa forma, cruzando as mãos em forma de concha. E aí, o ministro, o padre, coloca a comunhão, né, na palma da sua mão, na mão esquerda ali que está espalmada. Você então, com a mão direita, leva a comunhão até a boca, na frente do ministro. Então, se você vai comungar de pé, essa é uma forma de comunhão, de receber a comunhão do pão nas mãos. Evite pinça, né, vai pegar com pinça. Deixe que o ministro ou o padre repouse a hóstia na palma da sua mão. Depois você, com a mão direita, coloca e leva a comunhão até a boca. Ou, se você comunga de pé, pode receber a comunhão diretamente na boca também. Entre as duas formas, a ordinária, né, aquela que é, como posso dizer, a regra, é a comunhão na boca. A exceção, a concessão, é a comunhão na mão, mas ela é possível. Ela é prescrita, ela é possível. Então, comungar de pé, se é só a espécie do pão, ou assim, ou direto na boca. Existe a forma prescrita pelos documentos, né? O documento se chama Redemptione Sacramento. Está lá previsto que o comungante tem a liberdade de decidir a forma como vai receber a comunhão. Então ele pode receber também de joelhos. Então, ao invés de fazer aquela reverência ou a genuflexão, ele já fica ajoelhado para receber a comunhão. É uma forma prescrita pelos documentos da igreja para que o fiel comungante decida a forma como vai comungar. E a forma ordinária é de joelhos e na boca. Quem comunga de joelhos, claro que na pandemia houve algumas concessões aí, coisa e tal, mas a comunhão ordinária para quem comunga de joelhos é sempre na boca. Se alguma pessoa se aproxima para receber a comunhão e se ajoelha, a comunhão única prevista é que receba na boca. Então, são essas três formas: de joelhos e na boca, de pé na mão
ou na boca. Então são as formas prescritas, né? São as, entre aspas, concessões permitidas pela Santa Sé para que o fiel possa comungar. Isso quando é a espécie só do pão. Se é a espécie do pão e do vinho consagrados, é só na boca. Não é permitido dar a comunhão ao fiel para ele mesmo intingir e colocar a comunhão na boca, não. Quando é a comunhão sobre 2 espécies, o próprio padre ou o próprio ministro é quem faz a intinção. Intinção é esse ato, né, de molhar o pão no vinho e direto na boca. Não se pode entregar a hóstia para que o fiel coloque no vinho, não se pode deixar o self-service, né? O fiel mesmo pega a hóstia, ele molha, não é permitida essa forma de comunhão. Não se pode tampouco molhar a hóstia e entregar a hóstia na mão do fiel para que ele comungue, não. As formas prescritas, se é sob as 2 espécies, sempre na boca, de pé ou de joelhos. Acho que deu para... E qual seria, assim, o meu gesto, minha postura quando eu vou receber a comunhão em 2 espécies? Porque sendo uma espécie eu ponho a mão. E quando é nas 2 espécies? O que eu deveria fazer com as minhas mãos, por exemplo? Você pode, as mãos postas, né? Ficar com as mãos postas, a mão... como quem faz a oração. Algumas pessoas colocam a mão para trás justamente para deixar evidente que ela quer receber a comunhão na boca. Então, quanto à posição das mãos para quem vai comungar na boca, não tem uma prescrição. Recomenda-se que fique com mãos em forma de oração, né? As mãos postas, as mãos cruzadas, né? Os dedos cruzados, ou as mãos para trás. Não há uma recomendação sobre isso, mas, e mesmo porque a gente sabe que às vezes essas questões acabam criando alguns dissabores, né? Porque nem todo mundo aceita que se faça comunhão de joelhos, enfim, a gente sabe que existe uma série de fatores humanos, né, que estão envolvidos nessa questão. Mas é prescrito, né? Está nos documentos da igreja, está na instrução do missal. Então, o direito de receber de um ou de outro jeito está com o fiel que vai comungar, desde que seja dessas formas autorizadas. E a gente viu nesse tempo de pandemia, né, que foi tendo aqui sim algumas orientações, né? Por um tempo se dizia, olha, é aconselhável que não se comungue, né, na boca, por conta dos problemas de saúde e tudo mais. Então, assim, tudo isso é regra, mas às vezes ali a igreja, né, diocesana dá alguma orientação e aí a gente obedece. Exato, a orientação diocesana. A gente ouvia sempre isso no seminário, quem obedece não erra. Né? Então, era uma orientação da mãe naquele momento. Então, a igreja é mãe, né? Nossa igreja está em Jaboticabal, é a nossa diocese. Então, ela emitiu a sua recomendação, as suas indicações para aquele momento mais tenso, mais crítico. Graças a Deus, tudo isso vai passando. As coisas vão naturalmente voltando a uma normalidade, né? Até no modo de comungar, de receber a comunhão. Então, naturalmente, isso aos poucos vai sendo retomado. Alguns lugares já estão fazendo a comunhão sob 2 espécies, comunhão na boca. Então, sem muito alarde, né? Sem muito... A Eucaristia é centro de unidade. Até bonito essas cidades maiores, como é o caso de Bebedouro, Monte Alto, Taquaritinga, Jaboticabal. As cidades que têm mais paróquias, o bispo até tem pedido que se faça uma única missa e uma única procissão, porque é um dia de unidade. Então, em torno da Eucaristia, nós nos unimos como uma só família. Então, seria muito estranho, muito contraditório que a gente fizesse da Eucaristia, né, algo de divisão, de briga. Então, nós estamos orientando sobre aquilo que é o que está nos documentos da igreja. Mas não faça disso motivo de briga, de discussão, né, de discórdia, porque aí seria uma grande contradição. Que a Eucaristia, que é para ser o nosso centro de unidade, fosse motivo de divisão entre nós. Como a gente é muito reclamão, né? Reclama, mas tem que ir na missa, mas é todas as paróquias, mas vai demorar, mas isso, mas aquilo. É a única vez, né, padre, que a gente se reúne assim, e que testemunho bonito, né? De unidade a gente tem. Então, quem obedece não erra, né? Aquilo que a igreja nos orienta, não cabe a nós ficar reclamando, questionando, nada. Cabe a nós acolher, porque é com zelo, né? É zelo, é amor, é cuidado. Então nós, como bons fiéis, né, a gente acolhe, guarda a nossa opinião pra gente, né?
e vai fazendo aquilo que a nossa igreja orienta. Então nós vamos celebrar com todo amor, com todo carinho. Tá chegando, Padre, depois de amanhã já. E a Caminho Seguro aqui vai transmitir, né? A missa. Isso, nós vamos transmitir, né? Pela rádio, pelas plataformas digitais, direto ali da Concha Acústica aqui em Bebedouro, né? A celebração de Corpus Christi é um momento muito importante para nós. Também é um gesto nosso de estar unido, né? A igreja participando da forma que é a missão da comunidade. Então, a gente também nessa unidade transmitindo essa missa para aquelas pessoas, né? Que por vários motivos não puderam, não vão poder ir nesse horário, vão buscar uma missa lá na paróquia. Então elas podem ver a beleza, né, de todo esse momento que nós vamos viver. Vamos rezar, Padre? Vamos lá. Vamos rezar nesse dia, nesse segundo dia onde nós refletimos sobre a humanidade e a divindade de Cristo na Santíssima Eucaristia. Então rezemos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Salvador Jesus, dignai-vos baixar um olhar de misericórdia sobre os vossos filhos, que reunidos em um mesmo pensamento de fé, reparação e amor, vêm chorar a vossos pés suas infidelidades e a de seus irmãos, os pobres pecadores. Possamos nós, pelas promessas unânimes e solenes que vamos fazer, tocar o vosso divino coração e dele alcançar misericórdia para o mundo infeliz e criminoso e para todos aqueles que não têm a felicidade de vos amar. Daqui por diante, sim, todos nós vô-lo prometemos. Do esquecimento e da ingratidão dos homens, nós vos consolaremos. Do abandono em que sois deixado no santo tabernáculo, nós vos consolaremos. Dos crimes dos pecadores, nós vos consolaremos. Do ódio dos ímpios, nós vos consolaremos. Das blasfêmias que se vomitam contra vós, nós vos consolaremos. Das injúrias feitas à vossa divindade, nós vos consolaremos. Dos sacrilégios com que se profana o vosso sacramento de amor, nós vos consolaremos. Das imodéstias e irreverências cometidas em vossa presença adorável, nós vos consolaremos. Da tibieza do maior número de vossos filhos, nós vos consolaremos. Do desprezo que se faz de vossos convites cheios de amor, nós vos consolaremos. Das infidelidades daqueles que se dizem vossos amigos, nós vos consolaremos. Do abuso de vossas graças, nós vos consolaremos. De nossas próprias infidelidades, nós vos consolaremos. Da incompreensível dureza de nossos corações, nós vos consolaremos. De nossa longa demora em vos amar, nós vos consolaremos. De nossa frouxidão em vosso santo serviço, nós vos consolaremos. Da amarga tristeza em que sois abismado pela perda das almas, nós vos consolaremos. Do vosso longo esperar às portas de nossos corações, nós vos consolaremos. Das amargas repulsas de que sois saciado, nós vos consolaremos. De vossos suspiros de amor, nós vos consolaremos. De vossas lágrimas de amor, nós vos consolaremos. De vosso cativeiro de amor, nós vos consolaremos. De vosso martírio de amor, nós vos consolaremos. Divino Salvador Jesus, que de vosso coração deixastes escapar esta queixa dolorosa, eu procurei consoladores e não os achei. Dignai-vos aceitar o pequeno tributo de nossas consolações e assistir-nos tão poderosamente com o socorro de vossa graça, que para o futuro, fugindo cada vez mais de tudo que vos poderia desagradar, nos mostremos em tudo, por toda parte e sempre, vossos filhos, os mais fiéis e devotados. Nós vô-lo pedimos por vós mesmo, que sendo Deus com o Pai e o Espírito Santo, viveis e reinais nos séculos dos séculos. Amém. Aprendeu bastante coisa? Lembrou muita coisa que a gente aprendeu, né? Para lá na catequese, e que vai indo, e que vai se esquecendo, e às vezes a gente vai ficando com preguiça, né? Vai entrando aí na rotina e esquece de um gesto, né? Daquilo que nós somos chamados a fazer. E como é bonito o testemunho daquele que se aproxima com todos esses gestos, com toda a piedade, com todo amor, né, Padre? Sim. Na fila da comunhão. Chama a atenção da gente, né?
Eu não me lembro onde foi que eu li um testemunho que falava de uma pessoa que se converteu vendo não sei se era um padre ou um sacristão, mas fazendo a genuflexão. Então a pessoa olhava de fora, não tinha ninguém dentro da igreja, tudo, e ele viu, né, que o padre lá, o sacristão, não sei bem quem era, mas fez uma genuflexão. E aquilo foi uma genuflexão tão piedosa, tão cheia de devoção, que mexeu com a pessoa de fora. Então um gesto, porque às vezes a gente faz porque tem alguém olhando, né? Mas não, a pessoa fez despretensiosamente porque estava realmente na presença do Senhor e aquele gesto tão piedoso, tão cheio de devoção, tocou o coração de alguém que estava fora. Então realmente isso tem um efeito sobre nós em primeiro lugar, mas também sobre aqueles que veem, né, que contemplam através de nossos gestos a presença real de nosso Senhor na Eucaristia. Ver o coração. Quando você estava falando, estava lembrando, falei, não é só fazer genuflexão quando tem gente por perto, não, né? Quando a gente chegar na igreja, nós aqui na comunidade, muitas vezes passamos para lá e para cá ali, em frente ao sacrário, em frente ao altar, né? Então não é só quando tem gente olhando, não, né, Padre? Sempre. Porque Jesus está ali, né? Exato. E se agrada. Tá bom. Olha, amanhã já é o terceiro dia e o tema de amanhã é maravilhoso. Cristo conosco até o fim. É isso que nós vamos refletir amanhã e aí a gente vai, né, acrescentar. O coração já foi, já está quase cheio, Pai, já está quase lá, vai transbordar. Para a gente viver essa solenidade de Corpus Christi nesse ano, com a graça de Deus nos preparando aqui no grupo Corações Ardentes, né, Padre? Exato. E a gente fica à disposição, caso tenha alguma dúvida. Isso. Porque a gente foi tentando contemplar tudo nos temas, né, desses 3 dias, ou nos 2 últimos vídeos de introdução. Mas às vezes tem alguma dúvida aí que a gente não contemplou aqui, manda para Sandra, manda para mim. Eu demoro mais para responder, mas manda, a gente pode ver de responder através de um áudio ou de um texto, de recomendação, enfim. Se tiver alguma dúvida que não tenha sido respondida, pode mandar para a gente aqui que a gente dá um jeito de esclarecer. E a gente já vai se preparando, porque na semana que vem, na segunda-feira, nós vamos viver a semana do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, só aqui no grupo Corações Ardentes. Olha como que nós somos privilegiados, né? Então vai se preparando, tá bom? Não acaba aqui não. A gente conclui o tríduo amanhã, celebra a solenidade, mas aí na semana que vem, a semana inteirinha, né? Para compensar a sexta que a gente não vai ter vídeo. Na semana inteirinha nós vamos rezar com o Sagrado Coração de Jesus e com o Imaculado Coração de Maria. Vamos pedir a bênção de Deus para hoje, para que tudo aquilo que a gente reviveu, aprendeu e rezou possa ficar aqui dentro do nosso coração. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, Mulher Eucarística, de São José, seu esposo, desça sobre vós, sobre vossas famílias e permaneça para sempre a bênção de Deus rico em misericórdia, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com esse desejo de consolar sempre Jesus no Santíssimo Sacramento, a gente se despede, mas se encontra amanhã. Até lá. Até amanhã, se Deus quiser.